de Taubaté, linda, doutora Luísa Giacomini, médica endocrinologista, vai falar sobre o hipotireoidismo. Tudo bem, doutora? Oi, Duda, tudo bem? E você, como tá? Tudo ótimo, você continua maravilhosa. Ah, não vejo nada diferente. Doutora, vamos falar sobre hipotireoidismo? As pessoas têm um pouco de dúvidas ainda do hiper, do hipo. Então vamos falar hoje de hipotireoidismo. Como que ele se define? Então vamos lá. Realmente, o hipotireoidismo já faz um tempo que ele começou a ficar um pouco mais popular, né? A coitadinha da tireoide está virando culpada de um monte de coisa. Mas assim, o hipotireoidismo, ele basicamente se define quando a tireoide ela começa a ter uma alteração, principalmente derivada das alterações no tecido tireoidiano, na produção dos hormônios, ou quando você tem dificuldade na ação desses hormônios nos órgãos e em todas as funções fisiológicas do corpo. Isso basicamente define como hipotireoidismo, que é quando a gente tem a deficiência, né? O hiper, que a gente fala num outro momento, é quando a gente tem uma maior produção desses hormônios na parte fisiológica. Mas falando do hipotireoidismo, por exemplo, essas alterações, qual é a causa? O que leva a ter alteração? Então, a gente geralmente classifica o hipotireoidismo em 3 definições, né? Então, a gente tem o hipotireoidismo primário, o secundário e o terciário. O primário é quando a gente tem essa alteração direto no tecido da tireoide mesmo, que ela fica nessa região do nosso pescoço. Ela se assemelha com o desenho de uma borboleta, né? Que a gente sempre fala. Então, essa é a principal causa, é a tireoidite de Hashimoto, que a gente fala. É quando os próprios anticorpos do nosso corpo começam a degradar o tecido da tireoide, e com isso ele começa a produzir menos hormônios do que ele produziria normalmente. Então, é a causa mais comum que nós temos, tá? O próprio organismo? O próprio organismo, chama tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune. É a mais frequente e a que a gente mais tem casos no mundo, né? A segunda causa mais frequente é quando a gente vai tratar, às vezes, o hipertireoidismo e a gente faz radioiodo na região da cervical, que é aqui onde se encontra a tireoide. E com isso a gente acaba também degradando o tecido e a gente tem baixa produção. Agora, os outros tipos, que seria o secundário e o terciário, é quando a gente tem alterações tanto na hipófise ou no hipotálamo, que é na região do cérebro. Então, eles têm dificuldade no estímulo da tireoide para esses hormônios, com o TSH, que é o outro hormônio que a gente estimula a tireoide para a produção. Agora, nós temos fatores de risco, né, nesse caso. Quais são os fatores de risco? Então, os fatores de risco são o seguinte, as mulheres têm de 5 a 10 vezes, nós mulheres, né, de 5 a 10 vezes mais chances de ter o hipotireoidismo do que os homens. Idades acima de 60 anos, história familiar de pessoas que já tiveram outras doenças da tireoide também podem ter, e alguns usos de alguns medicamentos também, como que alteram o tecido da tireoide, fazendo esse aumento ou a diminuição dos hormônios da tireoide. Eu sempre falo que quando a gente está falando de algum problema de saúde, é muito importante a gente ouvir a opinião de um especialista, de saber como identificar em casa. Sim. Quais são os sintomas que, de repente, eu posso falar, opa, preciso procurar um médico, que pode ser um sinal de hipotireoidismo. Um ponto muito legal, Duda, porque o que acontece? Os sintomas do hipotireoidismo, eles são bem inespecíficos. Mas como assim inespecíficos? É o seguinte, faço até essa pergunta para você, Duda. Qual é a mulher que já não se queixou que o cabelo está caindo, que a unha está frágil e que estamos ganhando uns quilinhos? Difícil. Então já vou procurar uma endócrina. Então o que acontece? A gente tem sempre que correlacionar esses sintomas com a clínica do paciente e principalmente com os exames laboratoriais. Mas isso não é só no caso das mulheres, né? Então alguns sintomas como fadiga, cansaço, a constipação intestinal, alterações menstruais, queda do cabelo, intolerância ao frio, a pele muito seca, a pele muito fria, tudo isso são sintomas que podem levar a gente a pensar na pessoa ter um hipotireoidismo. Mas relembrando, esses sintomas eles têm que ser correlacionados com a clínica do paciente e com os exames laboratoriais. Por quê? Porque eles são muito abrangentes. Sim, então, algum desses todo mundo tem alguma coisa. Exatamente. Né? Então não tem como a gente tratar todo mundo que me queixar de um ou dois sintomas. Tá certo. Agora, a gente falando, vamos entrar na linha do tratamento. Vamos. Identificou, fez os exames, está lá com o hipotireoidismo, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, a gente tem que identificar com o resultado dos exames, eles têm que ser condizentes com a clínica do paciente e, graças a Deus, o tratamento é bem tranquilo. É com um comprimido que a gente suplementa a falta desse hormônio. O quanto está faltando que a tireoide não está produzindo e a gente toma. Aquilo que o organismo degrada, você repõe. Exatamente. Com suplementação E assim, é muito importante a gente ver, porque é um tratamento que ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo,
O comprimido, ele precisa ser tomado em jejum pela manhã. Ah, mas eu posso tomar e comer? Não, não pode. A gente tem que tomar, esperar de 40 a 60 minutos para fazer a ingesta desse comprimido. Por quê? Porque senão ele não é absorvido. Ele não é absorvido, o tratamento, mesmo a pessoa tomando a medicação, ela não vai fazer efeito. Então, isso precisa ser muito bem explicado. Às vezes, até para os meus pacientes que já fazem tratamento a longo tempo, eu falo e repito para eles não esquecerem dessa parte. Quer dizer, se a pessoa toma o comprimido e come, ela faz perder o efeito Sim. daquele hormônio que seria produzido. Sim, porque o comprimido, ele precisa da acidez do estômago para poder fazer a sua absorção correta. Então, quando a gente come, a gente perde essa acidez do meio. Bom, identificou, está tratando, está sob controle. Qual é a periodicidade que o paciente deve ir até as consultas? A gente tem que primeiro fazer o seguinte, a partir do momento que você identificou o paciente com o hipotireoidismo, a gente inicia o tratamento, sempre se baseando nessas correções do uso da medicação e como tem que ser feito. Ah, uma coisa muito interessante também, quando a gente compra a medicação, eu sempre falo para os pacientes que eles têm que usar a mesma marca do laboratório, porque se troca, a gente se troca, a biodisponibilidade dos comprimidos são moléculas muito pequenininhas. Então, o que acontece? Pode ter alteração nos exames. Mas voltando à pergunta que você me fez, a gente tem que fazer o seguinte, iniciou o tratamento, de 6 a 8 semanas, a gente recolhe os exames, veja se teve mudanças clínicas no paciente e daí a gente dosa se precisa aumentar ou diminuir para a gente tentar imitar a fisiologia natural da tireoide do paciente. Mas eu basicamente... Seja, resposta de exames, Isso. verifica como está o controle ali do hipotireoidismo, quanto a pessoa produziu, para poder estabilizar de acordo com o que ela produziria, mas utilizando o fármaco. Isso, e aí a gente consegue imitar, né, a fisiologia natural do organismo, que seria uma quantidade correta daquele hormônio para a pessoa, justamente para quê? Para a gente não fazer essa pessoa para hipertireoidismo, ela tem que ficar ali, controlado. E depois disso, a gente estabilizou, a gente consegue fazer um acompanhamento de 3 a 6 meses desse paciente. Agora, uma dúvida minha, baseada aqui nas suas explicações. Sim. O paciente, em algum momento, ele vai ficar livre do fármaco ou ele é para o resto da vida? Essa é uma pergunta que os pacientes sempre me fazem. Mas, doutora, eu vou ter que tomar para o resto da vida? Então, basicamente sim. É difícil porque, como eu expliquei no começo, se você tem uma tireoidite de Hashimoto e você não consegue diminuir essa destruição natural, vamos dizer assim, ou fisiológica, pela parte dos anticorpos, você não consegue recuperar esse tecido. Entendi. Então, você sempre vai ter que fazer essa reposição pelo comprimido, né? Então, assim, é difícil, existe algumas vezes que a gente consegue, sim, porque às vezes existem alguns quadros inflamatórios, como também a obesidade, que a gente já comentou algumas outras vezes, que podem levar a essas alterações na tireoide. Então, se a gente melhorar esses outros quadros, a gente consegue tirar o paciente do hipotireoidismo. Mas é uma coisa que tem que ser acompanhado muito de perto e avaliado cada caso por individual, para saber. Eu fico admirada de ver a doutora Luísa falando e eu acho que é um presente, assim, para quem tem a oportunidade aqui no Vale do Paraíba de ter uma profissional, uma especialista como você, porque o programa se torna realmente uma consulta, né? Para quem está em casa, entende, tira as dúvidas, obviamente que nada substitui o ato médico ali, mas o programa tem esse objetivo, de trazer especialistas como você, tão renomados, tão importantes para trazer informação e de uma forma prática, né? De uma linguagem simples para quem está em casa. Eu acho legal, porque as pessoas têm muita dúvida e é muito bacana a gente ter essa oportunidade de falar isso para eles e as pessoas terem uma informação fidedigna, né? Que é o que você sempre traz nos programas. O presente é nosso, doutora. Obrigada pelo Eu seu que agradeço. carinho. Te espero mais vezes aqui no programa. Com certeza, Vamos falar muito sobre saúde. Vamos sim.